O ex-atacante, ex-jogador Júnior Amorim. Esse marcou época no futebol de Alagoas. O Júnior Amorim, que é ídolo do Clube de Regatas Brasil. O Júnior Amorim, que também jogou no CSA. Lembro do Júnior Amorim, inclusive. E José, não foi nada combinado. Eu vou até pedir a você agora, se você conseguir resgatar aí nos arquivos CSA e Santos pela Copa do Brasil, o Santos com Neymar, à época, aquele time todo, o Júnior Amorim foi lá e fez o gol, né, que eliminou o Santos, inclusive. Né? Então, se você puder recuperar aí pra gente, recupera, por gentileza. Então, o nosso convidado hoje é exatamente esse cara fantástico, amigo, um profissional da mais alta capacidade, um profissional que tem, depois que encerrou a carreira, quando era jogador, já vinha fazendo isso, mas depois que encerrou a carreira com mais tempo, vem estudando pra caramba, vem se dedicando ao máximo, já trabalhou em algumas equipes e tem logrado êxitos, inclusive conquistas positivas, né? Lá no futebol do Pará, já treinou o Sampaio Corrêa, o Independente do Pará, enfim. Então o Júnior Amorim vem nessa, eu diria que é um dos técnicos dessa nova geração, que vem tentando abrir esse mercado futebolístico brasileiro como técnico, que desponta aí, a meu ver, como um dos profissionais que daqui uns dias vai estar na linha de frente aí, na ponta aí desses grandes técnicos, porque o Júnior conhece futebol como ninguém e tem uma experiência diferenciada. Eu queria, Júnior Amorim, primeiro te agradecer, né, por você aceitar o convite nosso aqui da nossa produção e participar do programa Top Sport, e não seria diferente vindo de você, pelo caráter que você tem, pela pessoa que você é e, sobretudo, pelo profissional também que você é e o homem que você é. Você sempre externou isso quando foi jogador, quando passou por aqui, não seria diferente você agora na condição de técnico de futebol. Bom dia, um forte abraço para você. Bom dia, Cardeal, né? Bom dia a todos, telespectadores do Top Sport. É um prazer enorme estar falando com você e a todos que estão nos assistindo nessa manhã de quinta-feira, né? Principalmente ao torcedor aí de Arapiraca, do Asa. Né? E obrigado até pelos elogios, a gente fica muito feliz e lisonjeado, né? Por todas essas palavras. Júnior, qual foi, deixa eu começar, como diz a história, começar do começo, qual foi a parte mais difícil nessa trajetória que você está fazendo a partir de agora? Foi encerrar a carreira de jogador de futebol, um atacante com muita referência, inclusive. Qual foi a parte mais difícil? Foi encerrar essa carreira como jogador ou esse começo como técnico de futebol? O que é que está sendo mais difícil para você? Cardeal, eu acredito, né, que tenha sido essa transição de encerrar a carreira como atleta, que foram mais de 20 anos como jogador profissional de futebol, e esse começo como treinador, como técnico. Até porque, quando eu saí de dentro dos campos, né, como atleta, eu queria dar um tempo, eu queria poder ficar fora do futebol para poder dar uma lavada, uma aliviada na mente de tudo aquele tempo, de mais de 20 anos, como eu frisei, como atleta. Então, eu ainda estava morando aí, né? Eu encerrei aí em Alagoas. Eu não sei se você recorda, quando eu encerrei minha carreira, né? Eu fui fazer alguns comentários para a Sport TV junto com o Matos Delano, inclusive a Asa nesse período aí de 2010, 2011, estava na Série B e fui diversas vezes a Arapiraca comentar jogos do Asa. Então eu fiquei um pouco de fora, só fazendo os comentários, e foi a partir desse momento, né, que surgiu, né, na verdade eu já tinha desejo de ser treinador, mas eu queria ficar um pouco fora disso tudo, do mundo do futebol. Acabei indo fazer comentários, e a partir desse momento, né, despertou, né, realmente o interesse de começar a fazer cursos, a me qualificar, a me preparar para ser treinador de futebol, porque através desses comentários muita gente, muitos torcedores, amigos chegaram em mim dizendo que
eu tinha uma boa leitura de jogo, né, que eu tinha capacidade para ser treinador por tudo que eu tinha passado como atleta. Então, a partir desse momento aí, eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer alguns cursos, fiz também alguns estágios, né? com treinadores que tinham sido meus treinadores e até amigos, né? Fiz estágio com o Wagner Mancini, ele estava no São Paulo, não, perdão, no Botafogo, e fiz com o Muricy, fiz com o Marcelo Oliveira, que foi meu treinador quase no finalzinho da minha carreira aí no CRB, ele estava no Cruzeiro, e fui fazendo alguns estágios, né, para começar realmente a encaminhar a carreira como treinador de futebol. Ô, Júnior, nesse processo como técnico de futebol, você iniciou no futebol do Pará, né? Trabalhou no Independente, salvo engano, São Francisco também. Me parece que conquistou um título da segunda divisão do Campeonato Paraense. Foi auxiliar técnico do Sampaio Corrêa e depois assumiu a condição de técnico, foi efetivado como técnico no Sampaio Corrêa. Esse começo teu no futebol paraense, até a chegada no Sampaio Corrêa, a análise que você faz, você iniciando essa trajetória como técnico de futebol e assumindo depois no Sampaio Corrêa uma equipe mais tradicional do futebol brasileiro. Esse processo de evolução, que análise você faz? Olha, eu não vou dizer que foi tudo muito rápido, né? Após essa preparação, saí de Alagoas e comecei em 2016 num clube chamado Pinheirense Esporte Clube, é um clube que tem quase 100 anos, e em 2016 esse clube estava na segunda divisão do Campeonato Paraense, e há mais de 20 anos que não participava da primeira divisão, que não tinha o acesso. Eu conversei com o presidente, que é um amigo meu, e peguei o futebol profissional do clube, porque eles não tinham interesse em colocar o clube para disputar a segunda divisão. Então, o que eu fiz? Eu mesmo peguei o clube, né, e fui começar minha carreira como treinador. Montei um elenco onde nós tínhamos poucos recursos, quase zero, né, mas eram atletas. Eu fui buscar muitos jogadores de futebol de várzea, de pelada, que no Pará é muito tradicional, né? Alguns ex-jogadores, né, que já tinham até encerrado carreira, e outros que não tinham mais espaço em Remo, Paysandu, Tonaluz, enfim. E montei um elenco, e a partir daí começamos a trabalhar aquilo que a gente tinha aprendido, né, durante alguns 2, 3 anos nesses cursos, né, nessa caminhada de aprendizagem, né, fazendo esses estágios, e com a minha ideia de futebol, que eu gosto, né, futebol ofensivo, mas com uma marcação forte, e a partir daí começamos a trabalhar. E Deus abençoe, por incrível que pareça, nós fomos campeões invictos da segunda divisão, e foi aí que começou a chamar a atenção dos outros clubes do Pará, né? Como é que pode, praticamente sem dinheiro, né? Orçamento quase zero e com muitas dificuldades, eu tive que correr atrás de material esportivo, enfim, eu fiz um pouco de tudo nesse momento, mas eu precisava para poder começar a minha carreira, e graças a Deus comecei da melhor forma possível, que foi conquistando essa segunda divisão de forma invicta e colocando o Pinheirense, que há mais de 20 anos não participava dessa primeira divisão. O Independente, na época, e o Pinheirense na primeira divisão, e acompanhei, até porque tinha alguns jogadores que foram meus jogadores, que foram jogar no Asa, né? Por exemplo, o Jaime, atacante, foi meu jogador no Pinheirense, inclusive na conquista da segunda divisão. Leandro Cearense, Jaquinha, né? Martoni, esses jogadores são jogadores que a gente conhece, que já atuavam no Pará há muito tempo. E a gente acompanhou e vem acompanhando o Asa,
né? Nessa semana eu mandei novamente o meu currículo, né, para o presidente que foi eleito, e, inclusive ele me respondeu dizendo que ia ter reuniões e que colocaria meu nome em pauta, que era um bom nome, né? Mas a gente está no aguardo, da forma que eu fiz com o Asa, fiz com outras equipes também, outros clubes, para não cair no esquecimento. Então, a gente, claro que tem desejo, sim, quem sabe, poxa, trabalhar no Asa seria um grande sonho realizado, porque é uma grande equipe. Eu joguei contra o Asa várias vezes, né? E sempre foram jogos difíceis, tanto em Arapiraca como em Maceió. E eu lembro bem, como no começo da entrevista, eu fui fazer jogos sendo comentarista pelo Sport TV, do Asa na segunda divisão, e naquele momento, naquele ano, o Asa era difícil de ser batido em Arapiraca pela força do clube e pela força da torcida. Então eu vejo uma grande porta, sim, um grande clube, uma grande oportunidade. Claro, né, a gente espera realmente ser lembrado com carinho na hora de fazer, né, uma escolha, o clube possa pensar bem, como você colocou, a gente está em ascensão, tem o conhecimento, tem buscado mais conhecimento ainda, né? Eu acredito que tem potencial, porque nós vivemos mais de 20 anos como atleta, e não só isso, só ter vivido como atleta não me deu base, né, para começar uma carreira como treinador, sabe, Eduardo? Porque muitos atletas eles acham que pode ser treinador de qualquer maneira. Não, o futebol está evoluindo e evolui muito a cada dia. E se você não for buscar conhecimento em todas as áreas, em todos os segmentos, você acaba ficando para trás, porque só ter sido atleta não é o suficiente. Ô, Júnior, eu estou em cima do tempo, aqui em cima do horário já, mas depois a gente vai bater um papo mais amplo, inclusive. Mas para a gente finalizar aqui, deixa eu botar um lance aí e você, em rápidas palavras, definir o que isso levou para a tua vida profissional como jogador. Põe na tela, José. Neymar poderia mudar a história do jogo, mas preferiu o toque para Lúcio Flávio. Júnior Amorim fez tudo certinho, não tocou para ninguém, tirou de Fábio Costa e marcou 1-0 CSA. Depois do baque, o Santos precisa... Ô, Júnior, esse gol contra o Santos e a classificação, né, eliminando o Santos na Copa do Brasil, o que isso representa para você até hoje na sua vida profissional? Muita coisa, né? Principalmente em Alagoas. Toda vez que chega o período de Copa do Brasil que o CSA vai disputar, eu recebo ligações e todo mundo lembra desse gol, porque foi um gol histórico, né? A equipe do Santos era muito superior tecnicamente a nós. Empatamos o jogo em Maceió de 0-0 e a maioria da imprensa, principalmente a paulista, dizia que o Santos já estava classificado e que seria com goleada. Isso mexeu muito com nossos brios. Inclusive, depois do jogo, o primeiro jogo de Maceió, fui visitar alguns atletas com o Marco Brito, que jogava no CSA comigo. Nós fomos ao hotel e visitar alguns atletas, e o Fabão, o zagueiro, tinha comentado no quarto que nós estávamos na resenha, que lá eles não venceriam com menos de 3 gols de vantagem. E aquilo me deixou muito irritado, porque futebol ele se decide dentro das 4 linhas, né? Sempre foi assim. E eu passei isso para o grupo, inclusive comentei com os atletas, olha, a gente pode até perder, mas esses caras vão ter que suar sangue para ganhar da gente. E foi dessa forma, sabe? 300 ataques do Santos, o Jefferson fazendo milagre, e Neymar tentando, e todo mundo tentando, o Ganso, e o gol não saía. E na primeira oportunidade que eu tive, eu estava muito concentrado no jogo, mas muito mesmo, porque eu sempre falava para mim mesmo, olha, Júnior, a primeira oportunidade que você tiver no jogo, você vai colocar para dentro. E eu sempre entrei dessa forma, concentrado no jogo. E eu concentrei, a primeira bola, eu saí numa diagonal, o Fábio Costa tocou para mim, Fábio Costa não, perdão, o Fabinho tocou para mim, e o gramado da Vila Belmiro é um tapete, a bola ainda quicou, pegou no meu joelho e saiu na frente, na diagonal, onde eu não tive nenhum trabalho de passar pelo Fábio Costa. Ali foi o que facilitou, pareceu até que foi um lance de perna de pau, quando ela pegou na minha canela, mas já me facilitou para eu chutar com a perna direita e fazer o gol.
Então, esse gol, ele representou muito, porque até hoje todo mundo lembra, todo mundo assiste no YouTube, todo mundo comenta, e foi uma vitória dentro da Vila Belmiro, né? Para mim, o templo do futebol, onde nasceu o maior de todos os tempos. Agora imagina, você fazer um gol na Vila Belmiro e tua equipe sair classificada derrotando um grande do futebol brasileiro, e para mim isso aí é um feito enorme que eu guardo com muito carinho. Júnior, valeu, meu irmão. Forte abraço para você, muito obrigado. Vamos nos falando, inclusive, eu não tenho dúvidas que em um breve espaço de tempo nós iremos voltar a te ver aqui atuando no futebol de Alagoas, desta vez agora como técnico. Um abraço para você e bom dia.